Muito bem, então, pessoal, estamos de volta para mais uma aula, nossa 11ª aula, tá? Na aula anterior estudamos os planos inclinados, né, a aplicação da segunda lei de Newton para os planos inclinados, e com aquilo fechamos a aplicação da segunda lei de Newton, tá? A aula de hoje será o estudo, então, da primeira lei de Newton, a chamada lei da inércia, tá? Então, nossa primeira lei de Newton, nossa 11ª aula deste curso de mecânica. Vamos ver, finalmente, depois de já ter estudado a segunda e a terceira lei de Newton, finalmente chegamos à primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá? Apesar dela já ter sido mencionada anteriormente, agora a gente vai estudar ela de maneira completa, então. Vamos lá ao nosso estudo. Muito bem. Então, lei da inércia, primeira lei de Newton, tá? Começamos aí com os quadrinhos aqui do Garfield, né? Então, olha o que diz ali, ó. O cara diz ali, ó, você é preguiçoso. Aí o Garfield lá no seu pensamento. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Né? Então, uma tirinha aí do Garfield que traz o enunciado de maneira sucinta, né? O enunciado da primeira lei de Newton. Tá? Então, olha o que nós temos ali, ó. Newton, né? Essa figura aí, a figura representativa do Newton, né? Newton diz lá o seguinte, ó, escreva que hoje não vou sair da minha cama, vou ficar de bobs em casa. Mas, senhor Isaac, não podemos publicar isso. Então escreva assim, primeira lei de Newton. Um corpo ou objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso. Esta é o enunciado da primeira lei de Newton. Tá? Bom, gente, o que não falta, né? O que não falta, melhor dizendo, são memes relacionados à primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, tá? Mas apesar das inúmeras brincadeiras, né, que utilizam a primeira lei de Newton, ela é muito importante no nosso cotidiano, tá? Vamos lá, dando sequência, mais um meme, né? Então, princípio da primeira lei de Newton. Todo corpo permanece inerte e em repouso se for domingo. Existe uma infinidade de memes aí com a variação da primeira lei de Newton, tá? Estudante do IF, né? Como é que diz lá? Eu vi outro dia que achei muito boa, né? Todo estudante do IF permanece em repouso, exceto em véspera de prova, né? Então, tem uma infinidade de avaliações, uma infinidade de memes relacionados à primeira lei de Newton, tá? Mas vamos estudar, então, a primeira lei de Newton, certo? Bom, para começarmos, né, hoje, essa primeira lei de Newton, eu vou passar um vídeo, ele é um vídeo um pouco mais longo, mas ele é muito completo sobre a primeira lei de Newton e vale muito a pena ver, tá? Então, vamos ao vídeo, vai ficar na tela cheia aqui para a gente estudar, então, para a gente ver esse vídeo aí, ok? Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Essa é a célebre frase formulada por Newton que foi publicada em seu livro Principia. Muita gente já ouviu falar sobre ela e alguns até ousam dar um sentido metafórico para a ideia que ela retrata. Mas a pergunta que eu faço é: você realmente entende a primeira lei de Newton? O que essa tal de inércia tem de tão especial? Ok, então o que tem de mais entender que um objeto que está parado quer ficar parado e que um objeto em movimento simplesmente quer continuar em movimento? Parece fácil interpretar as ideias contidas nessa lei, e hoje pra gente talvez até seja mesmo. Mas para que isso se tornasse algo tão palatável assim, a ideia é que muita gente trabalhou bastante ao longo de anos e anos.
Isso até que se chegasse no ponto em que um cara como Newton conseguisse sintetizar tudo em poucas palavras. Um grande exemplo que nos ajuda a ver como essa ideia é de fato algo complexo e que dependeu de muita coisa para se desenvolver é voltar anos e anos atrás e entender como as primeiras pessoas a tratarem dessa problemática pensaram. Para Aristóteles, por exemplo, que viveu praticamente 2000 anos antes de Newton, o movimento dos corpos era dividido em duas categorias: o movimento natural e o movimento violento. As coisas que se movem por elas mesmas, tipo nós humanos e outros animais, possuíam um movimento natural. Os objetos que dependem de outros agentes para se mover teriam o que seria o movimento violento. Em um de seus registros, Aristóteles disse que ninguém pode dizer que um objeto, uma vez colocado em movimento, deveria parar em algum lugar. Pois, por que ele deveria parar aqui e não ali? Assim, um objeto estará em repouso ou então se moverá até o infinito, a menos que alguma coisa mais poderosa o impeça de assim o fazer. Repare como que isso se parece com o princípio da inércia. Mas, na verdade, é uma afirmação sobre a homogeneidade do espaço. Sob essa ótica, se não houvesse nenhuma resistência, um objeto nunca pararia de se mover. Mas o lance é que isso levava Aristóteles a crer que o vácuo não poderia existir. Dessa forma, para Aristóteles, a ideia de movimento infinito era absurda. Indo mais adiante, se tudo que não tem movimento natural, tipo um objeto inanimado qualquer, como uma flecha, se encontra em movimento, isso significa que ela precisaria ser movida por alguma outra coisa. Porque se o objeto não possui em si mesmo a fonte do seu movimento, porque ele não tem movimento natural igual nós seres humanos teríamos, ele deve ter sido movido por algo, e não por ele mesmo. Então, por indução, Aristóteles invoca a ideia de que deveria haver, no final de tudo, um primeiro motor, que ele chama de Deus. Na lógica dele, é impossível mover um objeto sem tocar nesse objeto. E disso surge um problema. Como que uma flecha seria capaz de continuar se movendo depois de ser empurrada pela cordinha do arco? Para esse tipo de caso, Aristóteles tentou evocar algumas explicações, como o ar ser responsável por empurrar a flecha. Só que isso fazia ele entrar em contradição, porque o ar seria o causador tanto do movimento quanto responsável pela resistência ao movimento. Então, como que ele seria os dois? Por muito tempo, as ideias relativas ao movimento dos corpos não se desenvolveram muito. Então, vários anos depois, na Idade Média, começaram a fazer uma distinção entre cinemática e dinâmica, dois nomes que vocês já conhecem, acreditando que o movimento podia tanto ser estudado do ponto de vista da causa como do efeito. Daí desenvolveram um conceito de velocidade que poderiam atribuir um valor numérico e distinguiram velocidade de velocidade instantânea, e definiram movimento uniforme e uniformemente variado, coisa que nós já trabalhamos bastante no vídeo sobre movimento e velocidades. Jean Buridan foi um dos caras que apresentou uma teoria do movimento mais detalhada nessa época. Nela, o projetante, ou arremessador, é responsável por transmitir ao projétil uma qualidade permanente, que ele chamou de ímpetus, e que era responsável pela continuação do movimento do projétil ao longo da direção imposta sobre ele do início. Dessa maneira, ele atribuiu ao movimento uma causa interna e não externa. E para ele, esse lance do ímpetus funcionaria mais ou menos como um atiçador que, depois de ser retirado do fogo, mantém a sua qualidade quente, o que vai diminuindo lentamente. O ímpetus ainda difere do conceito de inércia por ser uma força motriz interna comunicada ao corpo. Mas repare que bonita é a maneira como uma ideia vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Kepler, anos mais tarde, foi o primeiro a finalmente usar a palavra inércia no estudo do movimento. Mas não para expressar a permanência do movimento ou repouso na ausência de forças, e sim para afirmar que a matéria não começava a se mover por si mesma, e se ela tivesse em movimento, ele não persistiria. No fim das contas, a inércia kepleriana expressa a crença aristotélica de que os corpos tendem ao repouso. Mas chegando nos trabalhos de Galileu, mais um nome muito famoso de uma pessoa brilhante que ajudou bastante a desenvolver vários elementos da física e do método científico, encontramos passagens onde o movimento é nitidamente tratado como algo extrínseco à natureza dos corpos. Assim, movimento e repouso são tratados como estados de um corpo, e isso põe fim naquela distinção aristotélica entre as coisas. Galileu interpretou o movimento como um tipo de ser e não como um processo igual Jean havia interpretado com aquela ideia de ímpeto, por exemplo. Ele afirmou que o estado de movimento persevera e não precisa de um agente para isso. É um esboço de alto nível da ideia que nós temos hoje de que um objeto parado tende a ficar parado e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas um dos fatos que nos impede de bater o martelo de que essa seria a lei de Galileu e não de Newton é que hoje todos os termos usados na física são muito bem definidos.
Mas isso só aconteceu depois de Newton. Até Galileu, por exemplo, não existia uma definição exata que diferenciava alguns termos como força, momento, ímpetus e etc. Newton foi quem realmente conseguiu atribuir sentido físico a essas coisas, dando um fechamento matemático extremamente necessário para que os conceitos de fato fizessem sentido. Um objeto qualquer, seja uma bola de boliche, um navio, uma formiguinha ou até mesmo você, tem uma tendência ao repouso ou à permanência do movimento. Entender todo o conceito por trás da primeira lei de Newton significa entender que a inércia, ou essa tendência, tem uma relação direta entre quantidade de massa e movimento. Imagine uma comparação entre um navio e uma formiga. Ambos estão parados e você quer colocá-los em movimento. Os dois casos vão oferecer resistência a sair do repouso, porque por inércia eles têm a tendência de permanecer em seu estado parado. Mas o navio vai oferecer muito mais resistência a sair do repouso porque ele tem muito mais massa. Se ambos já estivessem se movendo, eles teriam a tendência de continuar o seu movimento. E, na ausência de forças externas, eles simplesmente continuariam a se mover com uma velocidade constante e em linha reta. Você, com suas próprias mãos, não seria capaz nem de fazer cosquinha no navio. Ele simplesmente continuaria a se mover, talvez a água te ajudaria um pouco com o atrito e, quem sabe, o ar também. Mas ainda assim, o navio continuaria a se mover por um bom tempo. Já no caso da formiga, a simples resistência do ar já seria capaz de alterar o seu movimento. E quem sabe até um leve sopro já seria o suficiente para fazê-la parar ou sair voando por aí. Eu acredito que a parte mais difícil de toda essa história é entender que na ausência de forças, ou sob uma força resultante nula, um corpo sempre ficará parado ou em movimento retilíneo uniforme. Isso porque na nossa vida estamos sempre lidando com forças de atrito, com superfícies, resistência do ar e outras forças. Outra coisa importante é notar que o grande salto de Galileu sobre o olhar de muitos autores é que ele deu uma nova visão ao estudo da natureza, que passou a ser examinada de maneira muito mais ativa ao invés de passiva. Aristóteles, por exemplo, realizou muitas observações, mas não experimentação, que é o elemento que faz toda a diferença na ciência. Mas o ponto principal é, essa ideia aparentemente simples, que hoje nós gastamos alguns segundos para ler e no máximo algumas aulas para entender, foi fruto de séculos de trabalho. Entender que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele, nos permitiu melhorar inúmeras tecnologias de maneiras que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como, por exemplo, uma pequena e importantíssima mudança que tornou os carros muito mais seguros. Vocês se arriscam a dizer qual? Tudo bem que existem muitas melhorias que têm relação direta com a primeira lei de Newton. Assistindo a alguns vídeos de testes de batidas do passado e do presente, já dá para termos algumas ideias bem legais de algumas delas. E com essa vastidão de opções para palpitar, eu arrisco dizer que muitos de vocês estão pensando em grandes mudanças estruturais dos carros, como lataria, airbag, cinto e outras coisas. Mas eu estou falando de algo muito mais direto. Muitos carros antigos, como os primeiros Fuscas do passado, simplesmente não tinham um encosto de cabeça. E esse pequeno detalhe foi responsável por inúmeras lesões no pescoço de motoristas e passageiros. Isso porque, dependendo da forma como um carro sofre uma colisão traseira, o impacto é sentido direto no pescoço, e a seriedade da lesão pode ser grande. Imagine que você está parado no trânsito em um carro cujo banco não tem encosto para a cabeça, e, de repente, vem um outro carro com grande velocidade e, pá, colide com a sua traseira. A princípio, o seu carro estava parado, e com ele, você também. Mas do nada o seu carro começou a se movimentar bruscamente para frente. Pensando um pouco nas ideias por trás da primeira lei de Newton, fica fácil perceber que o seu corpo tem a tendência de ficar parado. Mas como o banco empurra seu corpo para frente, ele começa a se mover, sem muito mistério. Só que como não há um encosto de cabeça para empurrar o seu crânio junto com o resto do corpo para frente, por inércia, a sua cabeça tende a ficar parada e como resultado você sente um tranco no pescoço. Dependendo da velocidade, esse tranco pode trazer sérios riscos para a coluna. Esse foi um problema clássico da engenharia que precisou passar pelas mãos da análise de qualidade e melhoria contínua e envolvia uma pequena parte de um conceito que hoje pra gente é básico. Um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e só sairá desse estado se uma força resultante diferente de zero surgir sobre ele. Esse conceito é extremamente importante e foi só o primeiro vídeo do capítulo. Então, esperem, cliquem ali, vão ver o próximo vídeo que ainda nós temos mais coisas para tratar nesse capítulo. Vejo vocês nos próximos vídeos.
Muito bem, então, pessoal, depois desse vídeo, né, um pouquinho longo, mas muito completo e muito bom, por isso que eu fiz questão de colocar ele inteiro aqui, né? Normalmente eu usava pedaços de alguns vídeos, mas esse eu fiz questão de colocar ele inteiro, porque ele traz, assim, uma riqueza de detalhes muito grande, tá? Então, dando continuidade aqui, né, como disse já o Pedro Loz aí no seu vídeo, né? Na ausência de forças, ou quando a força resultante é nula, um objeto em repouso mantém-se em repouso. E um objeto em movimento retilíneo uniforme mantém-se nesse movimento com velocidade constante em módulo, direção e sentido. Esse é o enunciado básico da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá? Bom, se a força resultante sobre o corpo for zero, então a velocidade é constante, né? E isso traz algumas consequências para a gente, como, por exemplo, tá? Quando um ônibus acelera, se a gente está dentro de um ônibus e o ônibus resolve acelerar bruscamente, né? A gente está lá no mundo da lua, coisa e tal, e o ônibus resolve dar uma acelerada brusca. O que acontece? O passageiro tende a manter o seu estado de movimento, que é o estado de repouso. O ônibus se desloca e o passageiro tende a ficar para trás, né? Perdão. E aí o que acontece? Então, nesse momento de aceleração rápida do ônibus, né, o passageiro acaba caindo para trás, né? Sente aquele deslocamento para trás, certo? Ou o contrário, então, quando o ônibus está se deslocando com velocidade constante e por acaso passa lá na frente do ônibus, né, alguém desavisado, um cachorro, alguma coisa, e o ônibus precisa frear bruscamente, tá? O ônibus que estava viajando com velocidade constante e você dentro do ônibus viajando também com velocidade constante, no momento em que o ônibus freia, né, a tendência do nosso corpo, do corpo do passageiro, é que ele continue o seu estado de movimento, ou seja, que ele continue em movimento com aquela velocidade. Então, na hora que o ônibus freia bruscamente, a pessoa é lançada, então, para frente. Isso é uma das consequências básicas da lei da inércia. Para quem anda de ônibus, né? Tem gente que passa uma vida inteira e nunca teve a experiência de andar de ônibus, tá? Quem anda de ônibus sabe bem a realidade que é isso das freadas e aceleradas bruscas, tá? Se o cara estiver meio lá dormindão no mundo da lua, o tombo é garantido, certo? Bom, outra consequência, né, é a questão, por exemplo, do movimento de um carro. O carro vem em uma pista linear, tá, com velocidade constante. O que acontece? Se não houver uma força aplicada no carro, quando ele chegar numa curva, o que vai acontecer? Ele vai sair pela tangente, ele vai passar reto. Tá? Então, um carro, para fazer uma curva, precisa ter a ação de uma força. Tá? Se não houver ação de uma força, o estado de movimento do carro é mantida a velocidade, é mantida a direção e o sentido. Então, o carro passaria reto na curva. Tá? Veja, então, o carro, para fazer a curva, é necessário que tenha uma força resultante diferente de zero atuando nele. Tá? Só assim ele faz a curva, senão ele passa reto. Tá? Então, essa é outra consequência da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá? Muito bem. E com isso, então, a gente fecha, né, este material, esse estudo da nossa 11ª aula, né, sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Tá? Então, naquele mesmo esquema de sempre, vocês ficam com um exercício para fazer, tá? Vai ser por um formulário do Google, tá? E o nosso bate-encontro, no nosso bate-canal de sempre, no mesmo bate-horário, sexta-feira, 10 horas da manhã, no endereço enviado para vocês ali pelo Meet, tá? Muito bem, gente. Com isso, então, a gente fecha essa 11ª aula do curso de Mecânica. Valeu, tudo de bom, abração para todos e cuidem-se, tá? Saúde, gente. Valeu!